Vamos continuar. Na sua opinião, quem escreveu a Bíblia? Tem vários. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia completa ou cada livro? Completa, a Bíblia, a Bíblia. Os homens, que homens? Atuais. Veja, os homens atuais, né? Os homens atuais? Quem foi esses? Ô pastor, ô pastor. Salomão. Sim. Não, ele Só era foi uma pessoa que esteve atuais. Isaías. Só foi uma pessoa que esteve Só quer atuais. falar isso, só quer falar de um autor só, de cada autor. Quem escreveu a Bíblia? Vamos lá. Não, está na Bíblia cada história do que aconteceu. Ô pastor, eu acho assim que, pra mim, um dos maiores escritores que escreve assim as Bíblias e vai distribuindo para os países é João de Almeida. Quem mais? João de Almeida. O senhor está falando, pastor. Então você está passando a nova versão de João Ferreira de Almeida. Na atualidade. Começou com Mateus e Lucas. É porque assim, pastor. Ô pastor, é porque assim, pastor, a Bíblia começa assim, os livros do Pentateuco. Os livros do Pentateuco, que é os livros do princípio, o livro da lei, o Pentateuco é a lei. Depois vem os livros históricos. Depois vem o livro dos cânticos, os profetas maiores, os profetas menores. Depois vem os evangelhos, as epístolas e as últimas cartas. Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu Todo esse povo. Vamos lá. Quem? Todo esse povo inspirado por Deus. Vamos lá. Nenhum escritor da Bíblia. Você sabia disso? Não. Você sabia que nenhum escritor que está na Bíblia escreveu a Bíblia? Quem sabia disso? A Bíblia que temos hoje, pegue sua Bíblia. É uma tradução dos textos originais. Mateus, olha aqui, vamos lá. A minha está aqui, pastor. Ó. Revista Corrigida de Almeida. É uma tradução. Moisés, os profetas, os salmistas, os evangelistas e Paulo não foram os escritores da Bíblia. Eles escreveram as escrituras sagradas. É diferente. É diferente. Amém? Ou seja, Paulo nunca escreveu Bíblia. Moisés nunca escreveu Bíblia. Os salmistas, Davi, Salomão, Asaf e outros, nunca escreveram Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João não escreveram Bíblia. Eles não falavam português. Sabia disso? O português nem existia naquele tempo. Não, é porque assim, essas histórias são baseadas mais aonde? Em Israel. Foram eles que Tipo assim, Israel Aqui, irmãos, presta atenção aqui, irmãos. Aqui na frente, ó. As escrituras sagradas, desde Gênesis ao livro do Apocalipse, teve um total de 40 escritores em um período de 1500 a 1600 anos, em lugares diferentes, por pessoas diferentes, em culturas diferentes, em momentos diferentes, reunidas em um único livro. Fizeram a partir destes livros. compilação. Entendeu? A Bíblia é um livro antigo, viu? Agora, ô pastor, eu fico às vezes perguntando assim, meu Deus, como é que os escritores da atualidade têm paciência de escrever a Bíblia? Porque é muita coisa. Foi Deus inspirando. Olha, agora uma coisa, pastor, que eu acho interessante é que assim, que nem está dizendo aí no texto aí, fala que foi em lugares diferentes, que a gente vê aqui. Mas você vê a unidade, né? O que Moisés falou lá em Gênesis, Paulo escreveu lá em Efésios. Sabia disso? O que Moisés escreveu em Gênesis, Paulo escreveu lá em Efésios. Foi passando
Isto é Deus inspirando os homens. Amém, igreja? Vamos continuar aqui. E foi em lugar diferente, né? Porque a gente vê assim, a Amém. história de Elias é aonde? Samaria. Aí fala lá em Tiago. Aí o que acontece? A história de Moisés é onde? O Egito. É diferente. Entendeu, irmãos? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Primeiro, para ensinar. Segundo, para redarguir. Terceiro, para corrigir. Quarto, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro e perfeitamente, corretamente instruído para toda boa obra. 3, 16 ao 17. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. O proveito de ler a palavra de Deus. Tu não. O que foi que abriu a igreja? Pastor, Aqui, essa chave é dele. Pastor Essa Fernando. não. Trouxe a chave, Jonas? Eu não trouxe a chave não, porque eu fui para a casa de dinheiro. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu fosse para o senhor escrever uma coisa, o senhor escreveria? Se Deus inspirasse. Se Deus inspirasse, agora o senhor tem. Amém? Vamos aqui agora a importância da leitura. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17. Em outra tradução diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Quando eu leio a palavra de Deus e comparo a minha vida com a palavra de Deus, eu posso ver o que está em ordem e o que não está em ordem. A importância da leitura bíblica, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Está vendo quão é importante a leitura bíblica? Está percebendo a importância de ler a palavra de Deus, de buscar o conhecimento da palavra de Deus? Ela nos ensina a viver uma vida reta e digna diante de Deus. Quem aqui gosta de ler Bíblia? É uma maravilha. Ler Bíblia é bom. Você percebe como é importante a leitura e o estudo da Bíblia? Você entende porque Deus quer que você leia e estude a Bíblia? Deus quer colocar a Bíblia na sua mente. Quem acredita nisto? Deus quer colocar a Bíblia na sua mente, a palavra dele na sua mente. Você entende isso? Você compreende isso? Você sabia disso? Que Bíblia Jesus e os apóstolos usavam para pregar? E Paulo? Que Bíblia ele usava para pregar? Com que Bíblia eles andavam? Como era a pregação deles? Só na natural. Qual era a mesma pergunta? Eita, quanta falta de atenção, meu Deus. Deus vai lhe ajudar. Perdoe, pastor, perdoe.
Que Bíblia Jesus e os apóstolos usavam para pregar? Qual era a Bíblia deles? Pergaminhos, aquelas pedras, o que tinha na época. Ouro. Pastor, o senhor quer que eu seja sincero? Eu acho que eles usavam o Pentateuco, os profetas maiores. Mas assim, Jesus, eu acho assim que ele não usava um livro porque ele não era Deus, ele sempre tinha uma resposta certa para uma pessoa que precisasse. Mas alguém tem resposta? Jesus não era Deus. Como disse? Jesus não era Deus. Como assim? Lógico que não. Calma. Jesus é Deus, pode Ó. Missionário, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Missionário, ele é filho de Deus. Sim, mas não é Filho ele. Mas ele faz parte de Deus, porque três se tornam um. Que Bíblia Jesus e os apóstolos usavam para pregar? Qual era a Bíblia de Paulo? Era a Bíblia de Deus. Sim. E cada pergunta não responde. Eles sabem responder. Jesus era uma pedra. Aí Jesus andava com a pedra, era. Não. Os discípulos andavam com a pedra. E para abrir a pedra e o livro na pedra. Aí ficava difícil. Apara na mente, pastor. Apara na mente. Primeiro, nenhum deles usavam a Bíblia. Quem sabia disso? Nenhum deles tinha uma Bíblia. A Bíblia naquele tempo não existia. Paulo nunca usou Bíblia. Jesus nunca usou Bíblia. Os apóstolos nunca usaram Bíblia. Eles usavam as Escrituras sagradas. De Gênesis a Malaquias, escrituras em rolos de pergaminhos. Era mais ou menos assim. Papiro. Entendeu? Bíblia não existia. Era assim. Mas você percebe que esse papel foi feito de antes, Mas agora Não, pastor. volta a ter contigo. Chegar em casa, olha, chegar em casa, o senhor coloca assim, onde era feito o papiro? é o pano, né? Vai caindo. Amém, igreja? Vamos continuar aqui. Eu estava olhando o papiro, ele era feito de uma planta que os egípcios pegavam, Era. davam a casca e a seiva, eles amassavam, aí eles faziam assim com aqueles rolos de massa, Isto. aí virava já um papel. Tá vendo, irmão, como era? Tem profissão, por quê? Professor. Jesus andava com Bíblia, sim ou não? Não existia, meu Deus do céu, só existia. Os apóstolos Pedro, Tiago, João e os demais andavam com Bíblia? Não, Paulo andava com Bíblia? não. Ô pastor, mas assim, Pedro não era analfabeto? Vamos chegar lá. Ó, se Jesus, os apóstolos e Paulo não tinham Bíblia, como eles pregavam sem ter Bíblia? Onde estava a Bíblia deles? Era aquele negócio lá. Eu acho que Vale lembrar que no tempo de Jesus, dos apóstolos e de Paulo, já existia a palavra de Deus escrita, chamada de Escritura Sagrada ou a lei. A Escritura já existia. Amém? Aí eu estava na mente, né? Ficava no tempo. Capítulo 24 de Lucas, diz assim: e começando por Moisés, Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24. E o 27 é? É Evangelho. Lucas
capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés. Quem é Moisés? São os livros de Gênesis a Deuteronômio, chamado de lei, o Pentateuco, as Escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, que vai de Josué a Malaquias, explicava-lhes o que se achava em todas as Escrituras. Pastor, olha, veja bem. Depois você manda isso aí pra mim que eu vou ensinar com ele. Está no meu canal no YouTube. Não, Se mas inscreva no canal do pastor. É a mesma, essa mesma aula tá, essa mesma aula aquela está no meu canal no YouTube. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Amém? Amém. É Jesus dizendo o que Deus falou a meu respeito, de Gênesis a Malaquias, através dos profetas, tem que se cumprir. Amém? Jesus estava indo de caminho a Emaús. Com quem? Com 2 homens. Não é isto? E Jesus começou a explicar para eles as Escrituras. E ele, Jesus, lhes disse: ó nécios. Tem vírgula na sua Bíblia? Tem. Ó nécios. Lucas 24 e o 25. Ô pastor, agora uma dúvida. O senhor percebe que assim, tem gente que parece que diz que na Bíblia diz que a gente não pode nem tirar nenhuma vírgula. Verdade, né? Apocalipse diz, não? É. Não pode tirar uma vírgula nem um ponto. E nem acrescentar. Nem tirar nem acrescentar. Coloca que Deus vai lhe ajudar. E ele, Jesus, lhes disse: ó nécios. Tem vírgula? Então o texto está pedindo para parar e pensar. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e tiver uma vírgula, é chamando a sua atenção para dar uma parada e analisar o que você está lendo. A Bíblia não é um jornal. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. A palavra de Deus, ela está na Bíblia. Então, se tem vírgula, é preciso parar e perguntar: o que é nécio? O que é uma pessoa nécia? Nécio, que é o que é grosseiro, burro, estúpido, idiota, ignorante, imbecil. O que é que Jesus estava dizendo? Hein, irmãos? O que é que Jesus estava dizendo para aqueles 2 homens no caminho de Emaús? Vocês são grosseiros. Vocês são burros. Vocês são estúpidos. Vocês são idiotas. Vocês são ignorantes, imbecil, lerdados, palermas, pateta, lerdos. Por que ele disse isso? Jesus brinca com palavras? Por que ele disse isso? É até que o senhor está explicando aqui, porque ele diz assim: deixe de ser nécio. É tão interessante que a partir do momento quando Jesus estava andando com aqueles 2 homens, ele não sabia quem era que estava com ele. Isso. Eles vieram perceber quando eles olharam e não viram mais.
Aí eles perceberam quem era, porque o coração dele ardia. Mas os homens bem ignorantes? Ignorante não no sentido de brutalidade, mas de conhecimento. Vai dizer que senão todo mundo passou e somos nós aqui? E Jesus disse-lhes: ó nécios e tardo de coração, ou seja, tardos de entendimento, tardos para entender, para crer tudo o que os profetas disseram. Quero que você observe este ponto de exclamação. O que é um ponto de exclamação? O ponto de exclamação é um sinal de pontuação da língua portuguesa utilizado para indicar entonações exclamativas. Em razão disso, o ponto de exclamação era chamado de Ponto de admiração. E por que tem esse ponto de exclamação? Porque Jesus estava admirado da incredulidade deles. Entendeu? Por quê? Jesus estava admirado com a incredulidade deles, pois Deus havia falado desde Gênesis a Apocalipse que Jesus iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Deus falou, Deus prometeu e eles não acreditaram. Entendeu? Por isso que Jesus disse: ó nécios, vocês estão ignorantes. O que aconteceu comigo foi o cumprimento da profecia. O que Deus falou, Ele cumpriu. O que Deus promete, Ele cumpre. Glória. Entendeu, irmãos? Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. O que ele promete, ele cumpre. Gênesis capítulo 2, 21 ao 22 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Quem é Adão? Que dormiu e acordou. Gênesis 2, 21 ao 22 é uma profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Aí quer dizer que, então, para as pessoas se confundirem, então quer dizer que Tá acompanhando aí o estudo? representa... Tá gravando aí? Não é, não. Para Jennifer está assistindo em chamada de vídeo, Jennifer. Tá assistindo. Aí quer dizer assim, que Adão estava sendo uma simbologia da morte e da ressurreição de Jesus. Isto, capítulo 2, agora capítulo 5, versículo 14, olha Adão aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é Adão lá no Éden? Representa quem? Jesus. A morte, o sono e a ressurreição de Jesus está mostrada em Adão. Deus dá um sono em Adão, tira Eva e traz Adão à vida. Aquilo é quem? Aquilo é a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, pastor, tem gente que diz assim, a Bíblia, o pessoal fala assim, a Bíblia diz que Deus arrancou a costela de Adão. Não fala que foi a mulher, não, fala que torou a costela de Adão. Agora, pastor, o senhor já pensou, é porque isso é uma simbologia, né? A mulher é a base. Agora o senhor já pensou, se Deus tivesse arrancado a costela de Adão andando todo troncho?
Oséias capítulo 6, versículo 2, está escrito. Oséias 6 e o 2. Oséias capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Isto é uma profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E o cumprimento dela? Olha aqui Efésios capítulo 6. Ou melhor, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Oséias 6 e o 2 é profecias. Efésios 2, 5 e o 6 é cumprimento da profecia. Efésios 2, 5 ao 6 diz: estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Oséias 6 e o 2, Deus promete a ressurreição de Jesus. Em Efésios 2, 5 ao 6, é o cumprimento da profecia. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. O que Deus promete, Ele cumpre. Amém, igreja? Amém. Então precisamos levar as coisas de Deus a sério. Leve o estudo a sério. Leve as coisas a sério. Amém? Esta foi a reclamação de Jesus aos homens no caminho de Emaús, a incredulidade deles na palavra de Deus sobre Jesus. Como nós vimos em Lucas 24, 25 ao 26, 27 e o 44. Quando Deus promete, igreja, Ele cumpre. Deus não brinca com palavra. Nunca leve a obra de Deus na brincadeira. Nunca leve as coisas de Deus brincando. Leve a sério, porque Deus é coisa séria, não é brincadeira. As coisas de Deus devem ser levadas a sério. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 7 de Gálatas: não erreis, de Deus ninguém zomba, ou seja, com Deus ninguém brinca, porque aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele vai colher. Você está plantando semente. A cada estudo que você vem é uma semente. Não venha para o estudo só por vir. Não venha só para fazer número. Não venha para brincar, para passar tempo. Venha com sinceridade. Venha com compromisso. Venha com responsabilidade. Venha para se dedicar. Venha para aprender. Porque Deus quer usar você na obra dele. Agora, se você levar as coisas na brincadeira, vai aprender o quê? Aprende nada. Ele prestou atenção.
é melhor ficar em casa. Entendeu, irmãos? É melhor ficar assistindo novela, né? É melhor ficar no celular, jogando, Toda hora. né? Alguma outra coisa. Mas quando você vir para a igreja, venha com sinceridade, venha com compromisso, não venha com brincadeira não. Ô pastor, porque assim, esse negócio de televisão, celular, notebook, assim, a gente tem que às vezes evitar, às vezes em alguma hora. Tem gente que já se esqueceu de ler a Bíblia só em Instagram, WhatsApp, Facebook, jogos, um monte de coisa. Vamos aqui, irmãos. Esta era a forma que Jesus pregava, conforme estava na Escritura. Jesus não tinha Bíblia, não andava com nenhum livro da Escritura. E os apóstolos andavam? Paulo andava? Pedro andava? João andava? Tiago andava? Como assim? Os apóstolos Pedro, Tiago, João e os demais andavam com Bíblia? Paulo andava com Bíblia? Como era a pregação deles? Vejamos como era a pregação de Pedro. Atos 2, 14 ao 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas Palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos filhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Paulo, a pregação de Paulo, Atos 13, 15 ao 17, diz assim: e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou da terra. Jesus, os apóstolos e Paulo não andavam com as Escrituras, mas eram leitores, estudiosos das Escrituras sagradas. E quando eles abriam a boca, Deus dava a palavra que já estava na mente deles. Isto fala de preparação. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparada para fazer a obra de Deus. Digamos, uma coisa é você ser escalada para pregar antecipadamente. E outra coisa é você ser pego de surpresa. E aí?
Você está em um culto, é pego de surpresa, ó, tu vai pregar. Mas não preparei nada, não sei de nada. A culpa é de quem? É a mesma coisa como você falou no começo, né? Tem que É. persistir. Persistir. Quem veio na primeira campanha? Não falta eu. Quem foi que pregou na primeira campanha? Quem pregou foi eu, né? Pastor Fernando. Foi pastor Fernando? Foi o pastor Fernando. A campanha que eu peguei foi a outra. Se foi o senhor que pegou a primeira campanha, foi. O senhor pregou na primeira campanha, pregou na abertura, na segunda quem pregou foi o pastor Reginaldo, na terceira foi Diácono Falcone. Eu preguei na primeira campanha. Na quarta foi apóstolo Né? Cadu. Na primeira semana da campanha, quem pregou fui eu. E quando eu vim de casa, eu não sabia que ia pregar, eu nem imaginava que ia pregar. Na quinta foi aquele presbítero Giovanni, na sexta foi Bahia Entendeu, de irmãos? Novo e agora na sétima o pastor Paulo. Entendeu? Eu não sabia que ia pregar. Nem sonhava na abertura da campanha. Quando eu cheguei aqui, que sentei ali, o pastor disse, o senhor vai pregar. Entendeu? Preparado. Quando você sai de casa para um culto, venha preparado. Venha preparada para cantar, para deixar um versículo, uma saudação, uma palavra. É como eu disse, irmão, leve as coisas de Deus a sério. Não leve na brincadeira, não. As coisas de Deus é coisa séria. Fora brinca, fora se diverte, mas quando está na obra de Deus, as coisas têm que ser levadas a sério. Porque quando você está brincando, está conversando, está dialogando, você atrapalha quem quer aprender. Entendeu? Você atrapalha quem quer aprender. E se não quer aprender, fica onde? Em casa. Fica em casa. Não é, irmão Tito? Com certeza. Porque acaba atrapalhando aqueles que vieram de casa para aprender. Aí 2 quer aprender e 5 quer brincar. Aí os 5 ficam brincando e os 2 aprendendo. Quem vai ganhar mais? Quem vai ter mais lucro? Tá aprendendo. Então, Tem que ficar preparado. amém, irmãos? Amém. Jesus, os apóstolos e Paulo não andavam com as escrituras, mas eram leitores estudiosos das escrituras sagradas, e quando abriam a boca, Deus dava a palavra que já estava na mente deles. Entendeu a importância da leitura? Sim. Isso. Você entende agora a importância da leitura e o estudo da Bíblia? Você entende agora por que você e eu precisamos ler e estudar a palavra de Deus? Você entende por que Deus usou Paulo para dizer a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Se prepare. Até que Jesus venha buscar a igreja, ou até o último dia da nossa vida, vamos persistir na leitura, estudo e pregação da palavra de Deus. Deus quer usar você com poder na pregação da palavra, no ensino da palavra. Persistir significa expressar constância, insistência, continuar, prosseguir, perseverar, insistir, teimar. Falta mais uma coisa aí, keep moving forward. Amém, irmãos? É com você e a sorte. O que você quer? Você quer ser usado por Deus de verdade? Você quer que Deus lhe use de verdade? Então, vamos nos dedicar no estudo da palavra de Deus.